Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Soubemos hoje que Frei Tito foi novamente torturado, das 9 da manhã ao meio-dia e das 3 da tarde à meia-noite. Agora está no hospital militar com o corpo todo marcado de pancadas e choques elétricos. É importante que este fato seja divulgado. PS. Não é bom que se saiba que lhe escrevi. Posso ser torturado por isso. Assim terminava a carta escrita da prisão por Frei Beto para o crítico literário Alceu Amoroso Lima. As 25 correspondências trocadas pelos dois amigos no período em que o frade dominicano foi mantido no presídio Tiradentes, em São Paulo, foram reunidas no livro Cartas de Esperança. Trechos das cartas foram utilizados por Alceu Amoroso Lima em artigos no Jornal do Brasil e na Folha de São Paulo e revelaram ao mundo as barbaridades praticadas pelos militares contra os presos políticos durante a ditadura. O tema em questão hoje é o livro Cartas de Esperança em Tempos de Ditadura. O nosso convidado é o organizador da obra e também professor de literatura, Leandro Garcia. Muito obrigada pela participação, muito bem-vindo. Obrigado. Vamos começar situando. Sim. Em que contexto essas cartas foram escritas? Olha, essas cartas elas começam a ser escritas no final dos anos 60, ou seja, em 67 é a primeira, né, um conjunto de 21 cartas. Então elas começam a ser escritas em 67, a primeira em 67 e a última em 81. Então o contexto delas é o contexto dos anos 60, com 3 anos do regime ter sido instaurado, que foi instaurado em 64, né? E o regime ainda não tinha atingido uma espécie de uma radicalidade, porque esse radicalismo foi atingido a partir de 68 com a promulgação do AI-5. Então, a primeira dessas cartas é uma carta ainda, digamos assim, muito tranquila, na qual o Frei Beto pede a colaboração do Alceu apenas para que ele escrevesse um texto sobre Oswald de Andrade para a peça O Rei da Vela, que estava sendo montada em São Paulo pela companhia do José Celso Martinez Corrêa, pelo Teatro Oficina. Então, é um contexto ditatorial, mas ainda não é aquele contexto do terror, porque essa espécie de idade do terror no regime militar brasileiro começa realmente a partir de dezembro de 68. Então, nesse contexto, final dos anos 60, um regime já instaurado, a democracia já um tanto caçada, vamos dizer assim, mas não ainda aquele clima realmente de terror que se instaurou no pós-68. Como é que surgiu a amizade do Alceu Amoroso Lima com o Frei Beto? O próprio Frei Beto, numa dessas cartas, na segunda carta, ele mais ou menos dá um pouco a ideia, né, de como começou a amizade, mas aí a partir até de alguns depoimentos do próprio Beto para mim, de que maneira foi? Começou um pouco a distância, porque o Alceu, ele era, nesse momento, o maior intelectual leigo católico do Brasil, que já vinha atuando na intelectualidade católica desde os anos 20. Então, estamos nos anos 60. Então, Alceu já tinha aí, pelo menos, 40 anos de apostolado intelectual no universo católico brasileiro, né? E nos anos 50, especificamente, a chamada Ação Católica Brasileira, que era a ação pastoral da Igreja Católica, ela era dividida, né, em grupos. Um desses grupos era a JUC. A JUC era a Juventude Universitária Católica. E o Frei Beto, dos anos 50, ele foi o diretor da JUC em Belo Horizonte. Então, o primeiro contato que ele teve com o Alceu foi justamente num dos encontros da JUC, lá em BH, quando o Alceu foi dar uma palestra numa espécie de um retiro da própria Juventude Universitária Católica. Então, ali ele começou a ter esse contato talvez mais pessoal, mas apenas em eventos, encontrando o Alceu em eventos, né, ou seja, eventos ligados à ação católica brasileira. Quando ele começa a correspondência, em 67, ele já tem pelo menos 10 anos de contato com o Alceu nos eventos católicos e principalmente pela imprensa, porque ele mesmo diz, né, numa dessas cartas, né, que ele acompanhava semanalmente os artigos que o Alceu publicava no Antigo Jornal do Brasil e na Folha de São Paulo. Então começou, digamos assim, um pouco a distância, para depois se intensificar a partir de 67 com o estabelecimento da correspondência. As cartas
que estão aí no livro, né, elas acabaram alimentando as crônicas que o Alceu escrevia nos jornais, né? É um caso, eu diria, único, né, nos estudos literários brasileiros, dessa simbiose, dessa interseção entre correspondência e crônica jornalística, porque, tradicionalmente, a correspondência é uma troca de informações, uma troca de amizade, uma troca de cartas, no fórum íntimo, vamos dizer assim, né, entre o remetente e o destinatário, né? Só que essas cartas, elas têm uma característica que eles dizem isso nessas cartas, que não era a carta, por exemplo, do Beto para o Alceu, era a carta para o futuro. O próprio Alceu escreve um artigo que se chama Documento para Amanhã. E nesse artigo Documento para Amanhã, ele diz que essas cartas tinham um conteúdo importante para a história do Brasil. Então, a partir do momento que o Alceu começa a receber essas cartas do Beto, especialmente no período da prisão dos frades dominicanos, né? Então o Alceu percebe o seguinte: nós aqui fora só sabemos o que está acontecendo lá dentro da cadeia, especialmente o processo de tortura, né? Todas as formas de tortura, só sabemos através dessas cartas, desses documentos. Então são documentos que têm uma importância pessoal, porque são mandadas para mim, mas acima de tudo uma importância coletiva. Por quê? Porque elas denunciam um fato que está acontecendo nos porões da ditadura. Então daí então o que ele vai fazer como? Ele vai pegar fragmentos dessas cartas, né, especialmente assim, aqueles parágrafos que faziam uma espécie de uma narrativa dos processos de tortura, e vai publicar isso nas crônicas dele na imprensa, especialmente no Jornal do Brasil e na Folha de São Paulo. E é muito interessante como você pega o arquivo dessas crônicas, o primeiro parágrafo da crônica é do Alceu e o último, e o miolo é a carta. Então ele fazia, né, um texto híbrido, né? O primeiro e o último parágrafo são dele Alceu, ele introduzia e concluía, e o miolo são essas cartas, que é justamente para quê? Através desse processo, ele começou toda a denúncia do universo de tortura, né, e de depredação dos direitos humanos dentro dos presídios brasileiros, de forma muito específica no presídio Tiradentes, onde o Frei Beto estava encarcerado e outros dominicanos também com ele. Qual o momento mais difícil registrado pelas cartas? É a segunda carta, que é uma carta de fevereiro de 1970, né? Os frades já estavam presos desde 69, né? Então já estavam um ano preso. Então o Frei Beto escreve uma carta, que o manuscrito dela, o original, tem 14 páginas, né? Que é essa carta de fevereiro de 70, onde ele relata com minúcias todo o processo de tortura que estava acontecendo com os presos políticos e com os presos religiosos. Por quê? Porque no presídio de Tiradentes tinha uma ala especificamente direcionada para os presos políticos e religiosos que eram considerados terroristas de Estado, né? E esses, entre aspas, né, terroristas de Estado, foram agrupados num único corredor. Então, com eles, a tortura foi muito pior. Inclusive, houve uma espécie de uma tipologia de tortura específica para os religiosos, especialmente padres, seminaristas, freiras, pessoas ligadas à pastoral católica, né? E nesse momento ocorre a tortura do Frei Tito de Alencar Lima, que é uma espécie de um ícone, porque o que aconteceu com ele, né, foi assim, um processo tão bárbaro de tortura, né, comandado pelo delegado Fleury, né? E o processo de tortura do Tito foi muito único. Por quê? Porque durou vários meses. Ele era constantemente torturado, semanalmente, teve época que quase que diariamente, e ele não morria, né? Ou seja, porque eles literalmente queriam matá-lo, porque eles falavam o seguinte: se você não morre por fora, nós vamos te matar por dentro. E o Tito resistiu. Então, volta e meia, ele já estava, digamos assim, se recuperando de um processo de tortura. Acontecia uma nova sessão, às vezes sessões que duravam um dia inteiro. E essa carta é uma carta que ele escreve essas 14 páginas, né, para minuciar todo esse processo de tortura com o Frei Tito. Eu acho a carta mais emblemática, a carta mais violenta, né, que faz uma narrativa extremamente violenta, e justamente fiz questão de transcrevê-la até num primeiro momento, né, porque ela tem uma importância não apenas como biografia, mas principalmente como história. Através dessas cartas, os presos, principalmente os religiosos, acabaram se tornando a principal fonte de denúncia. Sim. No exterior, né, Sim. dos crimes cometidos pela ditadura, não é isso? Porque várias dessas cartas vazavam, literalmente, e vazavam na imprensa internacional, para os correspondentes internacionais. Então, mesmo estando num regime ditatorial, os correspondentes internacionais estavam atuando no Brasil normalmente. E foram esses repórteres, né, não todos, mas pelo menos assim, alguns, né, que tiveram uma importância muito grande, que denunciavam no exterior. Por quê? Porque o governo brasileiro, ele literalmente travou o processo de comunicação, né, das mídias de comunicação
comunicação social da época, isso foi travado, a censura realmente era muito forte, né? A presença do censor nas redações de jornais, nos estúdios de TV, era algo muito complicado, né? Existia, inclusive, policiamento dentro dessas redações, dentro, né, dos estúdios. Com isso, os repórteres internacionais, os correspondentes, eles gozavam de uma certa liberdade, por quê? Porque eles faziam, né, eles mandavam as notícias todas para o exterior. E algumas dessas cartas chegou até a mão deles, de alguns deles. E eles, então, levaram o conteúdo delas para os seus respectivos países. No caso do Frei Tito de Alecrim Lima, um caso muito específico, por quê? Porque o processo de tortura dele vazou para a França e para a Itália, principalmente para a França. E a esquerda na França era muito organizada. A esquerda na França ela tem uma história, né, digamos assim, de uma organização muito grande, né, especialmente nos meios intelectuais. Então, algumas dessas cartas chegaram até correspondentes do jornal Le Figaro, né, e esses jornais, então, publicaram essas cartas na imprensa francesa e também um pouco na imprensa italiana, mas na imprensa francesa. Então, elas também tiveram essa importância, né, ou seja, elas saíram, alcançaram certas pessoas, né, especialmente correspondentes, ou então alguns brasileiros mesmo que não eram repórteres, que iam ao exterior e lá no exterior publicavam na imprensa do exterior. Como que essas cartas conseguiram vencer a barreira da ditadura, a vigilância da ditadura e sair dos presídios e chegar no destino? Segundo alguns presos, ex-presos políticos, né, até no processo, quando escrevi o livro no ano passado, preparando o livro, entrevistei vários deles, eles diziam, todos eles foram unânimes em dizer, a ditadura é burra. E o processo dentro de um presídio também é burro, porque por mais que eles usassem, né, de violência, de tortura, de morte, aquela coisa toda, sempre os presos encontravam algum tipo de subterfúgio, alguma forma, né, de quebrar esse processo, especialmente com visitas, né? Então, na época, as mulheres que iam visitar, especialmente esposas, mães, elas não eram revistadas, não existia essa prática da revista feminina, né? Especialmente se era a mãe de um presidiário. Então, com isso, várias dessas cartas saíam através das mães deles, das esposas, enfim, de alguma mulher, alguma, né, visitante. E no caso dessas cartas especificamente do Frei Beto, né, durante o período de prisão dele, foi através da mãe dele, né? Ele deixava essas cartas com a mãe trazia e ela postava fora, né? Tinha um outro processo também. Elas saíam dentro do maço de cigarro, tem um papelzinho branco, né? Eles pegavam aquele papelzinho branco, né, e escreviam, né, e também passavam para algum visitante. Ou então eles escreviam em pedaços de papel muito pequenininho, enrolavam no tubo de tinta da caneta, né? Então faziam letras assim minúsculas, quase que microscópicas, né? Então enrolavam no tubo da tinta, colocava dentro da caneta e também entregava para o visitante. Foi a única forma que essas cartas saíam. Ou então através da visita de algum outro padre. Às vezes algum padre que ia fazer, às vezes, confissão ou levar, às vezes, celebrar alguma missa dentro, né, dos presídios. Também acontecia, né, deles aproveitarem aquela situação que esses padres não eram revistados e também entregar essas cartas. Ou algum bispo. Teve um bispo que teve uma importância grande, que foi Dom Paulo Evaristo Arce. Dom Paulo, que na época era o cardeal arcebispo de São Paulo, ele visitou esses presos constantemente. E ele foi uma ponte, né, de contato deles com o mundo exterior, especialmente com documentos, com cartas. E eram, então, essas pessoas que cá fora, né, entregavam as cartas para os respectivos destinatários. As cartas do Frei Beto Paulo saíram todas do presídio dessa forma. Algumas cartas chegaram a ser destruídas? Várias, especialmente as cartas do Alceu para ele. Porque o Alceu ele já estava sendo muito mal visto. Por quê? Porque ele, na época, foi praticamente assim, até onde eu sei, o único intelectual que atuou na imprensa da época e que denunciou de forma assim, contundente o regime militar, inclusive chamando alguns generais de bandidos de farda, bandidos fardados. Então ele, Alceu, estava um pouco queimado, vamos dizer assim, entre aspas, perante o regime. Então as cartas dele, as respostas que ele enviou para o Frei Beto, na verdade o Frei Beto mandou 21 cartas e ele só chegou até o Beto 4 respostas do Alceu. Por quê? Porque quando essas cartas chegavam ao presídio, elas eram lidas pelo censor do presídio. Então, certamente, eles leram alguma coisa que o Alceu respondeu, não gostou e jogou fora. Então, assim, o Alceu não deixava a carta sem resposta. Se ele recebeu 21, certamente ele respondeu as 21, né? E só chegaram 4, né? E essas cartas chegaram através da mãe do Frei Beto. Quando o Alceu percebeu que o Frei Beto não estava recebendo as cartas, então ele entregou diretamente à mãe dele, e a mãe, então, levou para ele dentro. Então, várias foram assim, perdidas. Por quê? Porque, ao chegar no presídio, elas eram lidas. E até mesmo, quando os presos conseguiam escrever, né, algumas dessas cartas e eram descobertos dentro da própria cela, né, essas cartas também eram destruídas, né, praticamente para não ter contato nenhum com o mundo externo.
Como é que foi a operação de resgate dessas cartas para reuni-las? Porque quando a gente faz a organização de uma correspondência, essa no caso é a quarta que eu fiz, né, o quarto livro de correspondência, você tem que trabalhar com os dois lados, com o arquivo do destinatário e o arquivo do remetente. No caso, todas as cartas que o Frei Beto enviou para o Alceu, todas estão aqui em Petrópolis, no arquivo do Alceu Amoroso Lima, que fica na Rua Mosela, que hoje é um centro de pesquisa, que é o Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade, o CAAL. Então, tudo que o Alceu recebeu do Frei Beto e de outros, enfim, tudo que o Alceu recebeu de cartas ao longo da vida estão aqui em Petrópolis, né? E tudo que o Alceu, as poucas, né, no caso as 4 cartas que o Alceu respondeu para o Frei Beto, estão no próprio arquivo pessoal do Frei Beto em São Paulo, né? Por contato pessoal que eu tenho com ele, por conhecê-lo há muitos anos já, uma amizade, digamos assim, pessoal, ele então me cedeu essas cartas para que eu fizesse a transcrição delas. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O primeiro canal educativo de Petrópolis está em fase de comemoração. 2 anos no ar e você é nossa principal inspiração. Parabéns, Faz TV. Parabéns, Faz TV. Parabéns pelos seus 2 anos. Estamos aí com vocês. Parabéns, Faz TV, pelos seus 2 anos. Eu tô ligado na Faz TV. Parabéns, Faz TV. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta com o tema Cartas de Esperança em Tempos de Ditadura. O nosso convidado é o professor de literatura e organizador da obra, Leandro Garcia. Vamos falar um pouquinho sobre as cartas como documento mesmo histórico? Sim. Pois é, toda a organização de uma correspondência eu acho que é importante justamente por isso. Por quê? Porque a carta virou um objeto quase que museológico, né? Hoje em dia a gente não escreve mais cartas com o advento, né, das novas mídias de comunicação, das novas fronteiras, né, de comunicação, o e-mail, a internet principalmente. Hoje os registros são mais por imagem, Por né? imagens, é muito mais imagético. Então essa coisa do papel, né, se perdeu muito. Na verdade, acho que quase que totalmente. E a carta, ela pressupunha, escrever uma carta pressupunha quase que uma liturgia, né? Então você tinha todo um ritual, vamos dizer assim, né, um código para você escrever a carta. E também com a própria dificuldade do sistema de correios no Brasil, né, é muito lento, então não adianta, ninguém mais escreve carta, o correio só traz conta para a gente pagar, né? E nesse sentido, a carta ela virou realmente um objeto de museu, né? Então é importante primeiramente preservar ela enquanto documento. A carta ela tem uma importância não apenas pessoal, biográfica, mas é histórica também. E assim, porque ela tem uma narrativa mesmo dos fatos, né? Ela tem uma narrativa dos fatos e outra coisa. No caso de escritores, de intelectuais, a carta servia como uma espécie de um laboratório de ideias. Não era apenas para trocar fatos, não era apenas para trocar contato, informações. Eles pensavam a obra, pensavam a vida na carta. Então, por isso que muitas vezes eram cartas tão caudalosas, tão grandes, né? Por exemplo, Mário de Andrade, na literatura brasileira, é um grande exemplo disso. Mário chegou a escrever cartas de 46 páginas, a maior delas, né? Então, você percebe, 46 cartas é quase que um ensaio, né? Nem tanto mais uma carta. Então, a carta era um laboratório de pensamento, né? Um laboratório para você pensar a vida, pensar o estilo, pensar a tua obra, pensar a organização intelectual. Então, por isso que elas têm uma importância muito grande. E, ultimamente, no Brasil, nos últimos 10, 15 anos, têm surgido muitas publicações na área de correspondência. E dentro dos estudos literários, a ciência que estuda a correspondência, as cartas, se chama epistolografia. E no Brasil, os estudos epistolográficos, não sei por qual razão, eles são muito recentes, algo em torno de 15 a 20 anos para cá, né? Os nossos escritores sempre escreveram cartas, mas a crítica literária só vem enxergar a carta enquanto como documento histórico, como documento até mesmo ficcional em alguns momentos, que existem cartas fictícias, né? De poucos anos para cá. E no caso do Frei Beto com o Alceu, dessa correspondência específica, desse livro, a carta ela tem um valor de testemunho muito grande. Por quê? Porque ela é testemunhal não apenas dos fatos ocorridos dentro dos presídios, né?
mas principalmente testemunhal em relação à história daquele momento do Brasil, né, a história do pensamento brasileiro também daquele momento, e principalmente a questão religiosa. Por quê? Porque ali também elas estão entremeadas da questão religiosa católica, então também tem essa importância muito grande, né? No livro, vocês, além de reproduzirem os textos dessas cartas, vocês também têm fotos para mostrar como é que eram as cartas, não é isso? Sim, pois é. Nós colocamos, né, aqui no meio do livro algumas imagens, né, que são imagens do manuscrito original, né? Então, do manuscrito, porque assim, outra coisa, é importante também a gente ver o manuscrito, a cor do papel, né? Uma cor um tanto amarelada, a letra, foi, né? A caligrafia, por exemplo, aqui está datilografada, né? A datilografada é do Alceu, né? Algumas do Alceu, outras do próprio Leonardo Boff, mas, por exemplo, eu acho assim, muito significativa. Essa é a primeira, que é de 1967, que é um documento, porque o Frei Beto, na época, trabalhava no Teatro Oficina, né? E o Teatro Oficina, que existe até hoje, é um dos teatros mais vanguardistas, né, do Brasil, e foi a partir da montagem de uma peça do Oswald de Andrade, O Rei da Vela, que iniciou a correspondência deles. Por quê? Porque o Beto pediu que o Alceu escrevesse um texto sobre o Oswald de Andrade, né? E o Alceu, a partir desse texto, então, começou todo o processo de correspondência. Por exemplo, aqui nós temos também o cartão postal, né? Porque a correspondência também pressupõe troca de imagens, né? Então, de cartão postal, né? Era muito comum. Por exemplo, fiz também questão de colocar aqui os envelopes, né? Ou seja, envelope é um registro documental também não muito comum, mas hoje em dia, né? De se escrever. E aqui eu acho o principal, né? Que é o registro iconográfico da segunda carta, que é a carta escrita dentro do presídio de Tiradentes, né? Que narra as torturas. Que narra as torturas e que o original dela tem 14 páginas, né? São 14 folhas, todas elas manuscritas, e quem comprar o livro vai perceber que aqui, por exemplo, está com uma caligrafia em tinta preta e aqui embaixo está em tinta azul, ou seja, denota que a carta ela também tem um aspecto de diário, porque ela foi escrita em momentos diferentes, em dias diferentes, certamente, com a condição disponível no momento. Com a condição disponível no momento, com aquele, sei lá, alguns minutos, né, de liberdade que o preso tinha. Então aí também ela tem esse caráter diarístico também, além do testemunho epistolar. Você já até tocou nesse assunto, mas as cartas elas também ajudam a compreender a relação entre a Igreja e o Estado nesse período da ditadura, né? Que foi uma relação conturbadíssima. Inicialmente, em 64, a Igreja apoiou de forma assim, oficial e institucional o golpe, né? Tanto que os bispos da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se reuniram no Rio de Janeiro, na antiga sede da CNBB, e eles assinaram um documento, né, atestando, né, que a instituição, no caso, que a CNBB, estava apoiando o regime. Por quê? Porque se supunha que o Brasil ia virar uma pátria comunista, como a China era comunista, como Cuba tinha se transformado poucos anos antes, né, que a Revolução Cubana foi no final dos anos 50, né, então estava em 64, então estava muito recente a questão comunista em Cuba, né. Então a Igreja inicialmente apoiou porque achou o seguinte, que do jeito que estava na época do presidente João Goulart, durante, né, o período do João Goulart, a esquerda estava ganhando um espaço e estava se tornando algo incontrolável. Então a Igreja achou que o comunismo ia chegar ao Brasil, e a Igreja Católica na Europa sempre teve uma relação muito complicada com o comunismo. Os países comunistas europeus, a Igreja sempre teve muito problema de perseguição, de falta de liberdade, né? Então com isso a Igreja apoiou. O problema foi a partir de 68. 4 anos depois do regime instaurado, né, com a promulgação do AI-5, a própria Igreja viu que o regime também se tornou uma coisa radical. Aquele radicalismo comunista que a Igreja temia, ela viu agora que o radicalismo estava no Estado, que impetrou um regime que estava se pautando, se estruturando a partir assim, de tortura, a partir de violência, de morte, de desaparecimento de pessoas. Os relatos do cárcere ajudaram a mostrar esse outro lado, né? Os relatos epistolares, as cartas, não só essas que eu publiquei, como outras também, e principalmente os relatos pessoais. Bispos que iam nas penitenciárias, outros padres que iam nas penitenciárias, tinham contato diretamente com os presos políticos, católicos ou não, né? Porque especialmente Dom Paulo Evaristo Arnes, em São Paulo, né? Ele tinha um contato de visita com presos, independente se fossem católicos ou não católicos, e eles viram, né? Testemunharam pessoas que estavam brutalmente torturadas lá dentro, mulheres estupradas, né? Inclusive algumas religiosas, mesmo freiras, que tinham sido violentadas lá dentro, outras mulheres que não eram católicas, mas tinham sido violentadas, algumas até que tinham engravidado dentro do cárcere por conta de estupro de carcereiros e de policiais e de militares mesmo, né? Então, eles
perceberam o seguinte: não tem como sustentar, né, esse regime. Só que, paralelo a isso, teve uma conferência episcopal, uma conferência de bispos em Medellín, que é a famosa conferência de Medellín, em 68, em que a igreja, através, né, da organização dos bispos, do CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano, né, que é um órgão da Igreja Católica em nível de América Latina, eles cunharam a famosa expressão a opção preferencial pelos pobres. E essa opção preferencial pelos pobres, naquele momento, não era apenas o pobre no sentido financeiro, era todo aquele que estava sendo perseguido, sofrendo qualquer tipo de perseguição, excluído de alguma forma, vamos dizer assim. Então a associação, né, num pós-Vaticano II, do concílio, que a igreja renovou, né, muito do ponto de vista pastoral doutrinário, a conferência de Medellín, né, em 68, e o testemunho diário, vamos dizer assim, né, com todo esse universo de barbárie que estava acontecendo no Brasil, a igreja então ela declara guerra ao regime, literalmente. Então aquela que apoiou 4 anos antes, em 64, a partir de 68 vai ser a grande e principal opositora do mesmo regime. Inclusive, assim, bispos como Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arce, Dom Pedro Casaldáliga e outros tantos, vários outros, né, literalmente declararam guerra ao regime. E a igreja acabou sendo importante no combate, na luta contra a ditadura e também na retomada para a democracia, né? Se estendeu até as diretas já, né? Exatamente. Esse finalzinho dos anos 60, início dos anos 70, é o início da chamada Teologia da Libertação, né? Que é um momento, né, que a ação pastoral da Igreja Católica no Brasil tem uma mudança muito radical, né? Uma mudança literalmente pela questão da pobreza, né, da opção pelos pobres, da organização das comunidades eclesiais de base, das SEBs, das pastorais sociais, dos grupos de círculo bíblico. Então, toda essa mudança pastoral e doutrinária, mas principalmente pastoral, né, de ação pastoral, vai inclusive entrar no campo político, né? Porque aí a política vai ser vista como também uma forma de caridade. A boa política, né? Ou seja, o acesso da população, né, especialmente dos grupos organizados nas paróquias, nas capelas. Então via que a política era também uma forma, digamos assim, de se promover a justiça, né? Então, já que estávamos num regime no qual a justiça estava sendo, né, guilhotinada, vamos dizer, a cada dia, por que não, né, buscarmos a justiça em outras formas, com grupos e muitas vezes organizados nas próprias comunidades católicas. Então, a partir daí, vai culminar no processo das diretas em 84. Por quê? Porque ela vai ser, junto com a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, as duas grandes instituições que vão promover todo o processo, né, a transição, né, da ditadura, do fim da ditadura, a partir de 79, com o início da anistia, né, até 84, literalmente com os grandes comícios das diretas já. Vamos falar agora por que os frades dominicanos eram tão perseguidos pela ditadura. Foram muito, né? Muito mesmo, porque teve uma situação muito particular. Frei Beto, um deles, né? Um deles, né? Assim, teve uma situação muito particular, porque nos anos 60, como eu falei, a ação católica brasileira estava organizada, né, em grupos, né? A JAC, a Juventude Agrária, a JIC, a Juventude Industrial, a JEC, a Juventude Estudantil, alunos de ensino médio na época, né? E tinha a JOC, que era a Juventude Operária Católica, jovens que já eram trabalhadores, e a JUC, que era a Juventude Universitária Católica, que depois vai dar origem à própria UNE, a União Nacional dos Estudantes. E os dominicanos eram muito envolvidos com a pastoral da juventude, com a pastoral desses jovens nas mais diferentes situações, ou no campo agrário, ou no campo industrial, no campo operário, mas principalmente no campo universitário. Ou seja, vários frades faziam a chamada pastoral universitária com a juventude universitária nas universidades, ou públicas ou particulares da época, dos anos 60. E a maior parte desses frades que foram presos eram assessores, né, da juventude universitária católica e depois da UNE nessas universidades. Naquela época, os grupos mais perseguidos foram justamente jornalistas, estudantes, intelectuais de esquerda, professores, né? Então, quando teve um congresso da UNE em 1968, que foi um congresso que a polícia entrou, estourou e prendeu todo mundo, né, na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo, todos esses frades eles estavam no congresso. Não só organizaram o congresso, como também estavam lá, né, organizando a própria UNE, vamos dizer assim, ajudando a organizar a própria UNE, que era uma organização completamente clandestina nesse momento. A partir da prisão dos jovens, né, da UNE em Ibiúna, o próprio Frei Tito foi um dos presos nesse momento. Então, todos eles vão ser considerados frades comunistas, frades vermelhos, né? Então vão ser presos, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, mas principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? O Frei Beto foi no Sul, né? Foi no Sul, depois ele é trazido para São Paulo. Mas o convento dos dominicanos de São Paulo foi invadido, né? Em 67 foi invadido mesmo durante a madrugada, né? Ou seja, levaram vários desses padres presos, alguns foram soltos, os mais idosos, mas os mais jovens que eram envolvidos, especialmente com a UNE e com as organizações de esquerda, foram todos eles mantidos
mantidos no cárcere. Porque realmente eles estavam envolvidos com organizações de esquerda, as mais diferentes organizações, principalmente as estudantis, mas tinha realmente esse envolvimento deles com os grupos da esquerda, que eram grupos de resistência ao próprio regime da época, né? Daí então a questão da perseguição e daí a própria questão da tortura que foi impetrada de forma mais violenta ao Frei Tito, porque ele, Frei Tito, era era da equipe de coordenação da UNE Nacional, ele era da equipe de organização da UNE, de coordenação. Então, daí, a tortura foi maior, por quê? Porque o regime queria saber os grupos de esquerda que eles, os padres, orientavam e faziam parte. E eles não falavam. Daí a tortura, então, que foi mais implacável, e mesmo sendo torturado dias e dias, meses e meses, não falou nada. Nunca falou nada. Por isso que quando teve a prisão, o sequestro do embaixador norte-americano, e que as organizações de esquerda que sequestraram o embaixador e trocaram ele por presos políticos, o Tito foi o primeiro da lista dos presos políticos que serão trocados pelo embaixador. O embaixador foi solto e esses presos foram exilados para o Chile. O Frei Tito foi para o Chile. Só que, infelizmente, a tortura foi tamanha em relação ao Frei Tito que ele acabou... Saiu completamente louco do Brasil, do ponto de vista psiquiátrico, completamente desequilibrado, desestruturado. Ele vai para o Chile, passa uma temporada no Chile, depois do Chile ele passa por Roma, uns poucos meses, se estabelece na França, os dominicanos na França o acolhem, mas ele estava completamente desequilibrado do ponto de vista, né, psicossocial, humano mesmo, e acaba que em 74, ele, assim, num surto psicótico, ele se enforca e se suicida, comete suicídio. Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O primeiro canal educativo de Petrópolis está em fase de comemoração. 2 anos no ar e você é nossa principal inspiração. Eu assisto Fase TV, parabéns! Felicidade pelos 2 anos da Fase TV e continue assim com muito sucesso. Eu tô ligado na Fase TV. Parabéns, Fase TV! Parabéns, Fase TV. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre o livro Cartas de Esperança em Tempos de Ditadura. O nosso convidado é o professor de literatura e também organizador da obra, Leandro Garcia. Leandro, o Alceu Amoroso Lima acabou se tornando uma das principais vozes de combate à ditadura na imprensa, né? Muito através das cartas que ele recebia, né? É que ele não recebeu apenas cartas do Frei Beto, né? Ele também recebeu de outros presos políticos, né? Como ele era uma figura muito importante, uma figura que estava na intelectualidade brasileira desde 1919, que o Alceu começa como crítico literário profissional na imprensa, né, em 1919. Estamos aqui no final dos anos 60. Então é um homem que já tinha 40, 50 anos de vida pública, da Academia Brasileira de Letras, nesse momento com mais de 80 livros publicados, foi professor universitário, fundador de algumas universidades, reitor da antiga Universidade do Distrito Federal. Então, assim, era uma sumidade intelectual. Até talvez por isso mesmo ele não foi perseguido, vamos dizer assim, porque fazer alguma coisa contra um senhor, na época, já com 80 e poucos anos, já passado dos 80 anos, naquele momento o próprio regime, eu acho que ia se queimar muito se fizesse isso. Então ele teve, assim, uma total liberdade, e ele usou dessa liberdade para justamente denunciar o regime, porque o Alceu, ele tinha uma preocupação, uma característica muito grande, que ele dizia o seguinte, a questão da liberdade, né? A liberdade é muito importante no pensamento dele. O ser humano tem que ser livre. E qualquer coisa, qualquer ação, qualquer política, qualquer ideologia que aprisione o ser humano, essa ideologia, essa ação tem que ser exterminada. Então, como o regime estava claro a sua identidade, né, completamente ditatorial a partir do AI-5 de 68, ele então, o Alceu, ele
literalmente ele vê, né, ele se coloca como um tribuno, vamos dizer assim, usa a imprensa como tribuna para falar, e para falar mesmo e falar mal, volto a dizer, de chamar alguns militares de bandidos fardados, né, ou seja, de dar nomes, inclusive, né. Ele tem uma correspondência muito grande com a filha dele, que era religiosa, que era abadesa de um mosteiro em São Paulo, né, ele teve uma correspondência quase que diária com a filha, essas cartas já foram publicadas, e se você fizer, né, um cruzamento das cartas dele com o Frei Beto, né, e das cartas dele com a filha, você vai perceber claramente que era uma preocupação dele como pessoa, essa questão da liberdade e principalmente, né, esse estado quase que de guerra que se tornou o Brasil, né, a partir dos anos 60, né, e ele fala para a filha, né, que o Brasil estava se tornando, né, uma pátria de ninguém, né, então ele realmente não poupou esforços em denunciar o que ele considerava que estivesse errado, né, e ele, assim, é uma pedra no sapato do regime, sem dúvida nenhuma, mas é uma pedra que o regime não tirou, o regime não descartou essa pedra do sapato, né. Agora tem um fato curioso, né, que ele começou a vida dele na Igreja Católica, digamos assim, entre os conservadores e terminou entre os progressistas, exatamente, né? A trajetória intelectual dele é muito louca, eu acho, assim, é muito... Como é que se deu essa mudança? Muito, porque assim, ele se converte ao catolicismo em 1928, e ele se converte pela ação, inclusive epistolar, de troca de cartas, com um escritor católico chamado Jackson de Figueiredo. E esse Jackson de Figueiredo era, assim, talvez o maior ícone do pensamento católico conservador nos anos 20. Então, quando Alceu se converte ao catolicismo via correspondência e atuação intelectual do Jackson, o Alceu meio que assume essa persona ultraconservadora do Jackson. E começa a professar um tipo de catolicismo complicadíssimo, né? Aquele tipo de católico assim, né? Eu estou salvo por ser católico. Quem não é católico, né, não está salvo, já está no inferno. Era uma visão extremamente maniqueísta, radical demais. E essa visão radical ele vai durar no finalzinho dos anos 20, ele converte em 28, os anos 30 inteiro e nos anos 40. No final dos anos 40, anos 50, o Alceu começa a quebrar um pouco desse conservadorismo. Por quê? Por conta da influência intelectual de alguns pensadores europeus. Um filósofo francês chamado Jacques Maritain. Jacques Maritain, ele publica um livro que foi um ícone da época chamado Humanismo Integral, né? A leitura que o Alceu fez desse livro, Humanismo Integral, já, né, bombou ele um pouco, tirou ele um pouco o chão, a firmeza que ele tinha, né, e ele começou a ver uma outra forma de pensamento católico, né, especialmente na filosofia, tanto que ele traz o Jacques Maritain ao Brasil, traz aqui a Petrópolis, Jacques Maritain vem a Petrópolis, inclusive, né, em 46, e não só do Maritain, mas na década de 50, o Alceu estabelece correspondência com um grande místico, um escritor importantíssimo dos Estados Unidos, chamado Thomas Merton, que era um monge, né, trapista dos Estados Unidos. E o Merton, ele tem todo um diálogo interreligioso. Ele já nos anos 50, antes do próprio Concílio Vaticano II, era ecumênico. Ele é super ecumênico, ele antecipa a proposta ecumênica que vai ser defendida anos depois no concílio. E o grande ecumenismo que o Thomas Merton fez foi justamente com o hinduísmo e com o budismo, com as religiões orientais. O Alceu, então, não só estabelece correspondência com ele, como vai conhecê-lo pessoalmente nos Estados Unidos. A leitura desses dois, e a amizade especialmente com esses dois, faz com que o Alceu seja abalado completamente. E esse abalo se torna quase que sísmico no Concílio Vaticano II, que ele, Alceu, é o único leigo brasileiro, católico, o único leigo que a CNBB, a Conferência dos Bispos, envia representando o laicado católico para participar do concílio. E o concílio realmente, né, modificou muito, transformou muito o universo católico do ponto de vista doutrinal e pastoral. Então esses três eventos fazem com que o Alceu nos anos 60 seja um outro Alceu. Nos anos 70 ele está tão radical, ele está tão diferente que ele vai ser inclusive tão progressista que ele defende, ele assim, vai ser um dos grandes nomes da própria teologia da libertação e da fundação do PT. Ou seja, ele é um dos grandes intelectuais que vai apoiar a fundação do Partido dos Trabalhadores do PT no final dos anos 70. Então, assim, para tu ver o total arco ideológico que ele transita, né? De um conservadorismo brutal nos anos 20, 30 e até os anos 40, uma mudança, né, uma fase de transição nos anos 50, uma mudança já radical nos anos 60 e anos 70, início dos anos 80, é um Alceu literalmente dentro do pensamento de esquerda. Tanto que ele é muito lembrado pelos intelectuais mais jovens como um grande ícone do pensamento de esquerda, especialmente da teologia da libertação, né? Como é que surgiu o teu interesse em relação ao Alceu Maruso Lima, especialmente às cartas? O Alceu foi meu objeto de doutorado, né? Então, assim, quando eu estava defendendo o doutorado na PUC do Rio, em 2005, né? Quando eu entrei para o doutorado em 2005, eu tinha que
arrumar um tema, né, especialmente que fosse inédito já, porque era uma tese doutoral, né? E eu sempre tive muita abertura com o pensamento católico, pesquisar o pensamento católico, né? Até por a minha própria atuação na Igreja Católica no passado, com a Pastoral da Juventude, né, com os grupos paroquiais. Então, eu pensei, bom, como é que eu vou conciliar as duas coisas, né? Eu via que o Alceu, ele teve uma importância muito grande na crítica literária, porque o meu doutorado é na área de estudos literários, na área de letras, né? Então, assim, como é que eu vou associar pensamento católico com estudos literários? Eu vi no Alceu a pessoa certa. Por quê? Porque ele tanto foi o maior e principal crítico literário brasileiro, sustentou a crítica literária brasileira durante todo o modernismo, inclusive quando o modernismo surgiu nos anos 20, é ele, Alceu, que sustenta toda a crítica modernista, é ele que lança grandes escritores, é ele que divulga Mário de Andrade, Oswald de Andrade, é ele que descobre Carlos Drummond de Andrade, né, e outros tantos como Murilo Mendes, Jorge de Lima, os grandes poetas da época, né, os modernistas. Então ele usa a crítica literária dele, né, durante todos os anos 20 para, né, apresentar, sustentar esse pessoal que deu tanto que falar no primeiro ano, nos primeiros tempos do modernismo. Só que também era católico, né, e também tinha produção intelectual católica. Então eu decidi escrever sobre ele no meu doutorado, né. Então, só que o meu doutorado foi especificamente sobre a crítica literária dele. No pós-doutorado, né, que eu também fiz na PUC, né, no pós-doutorado eu já comecei a modificar um pouquinho. Bom, eu vou pegar o arquivo dele em Petrópolis. O arquivo dele que está aqui, né, no Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade, no CAAL, é um arquivo que tem composto algo em torno de 36 mil cartas que ele recebeu. 36 mil cartas que ele recebeu, que é a chamada correspondência passiva. Ele não deixava carta sem resposta. Então, pressupomos 36 mil respostas que ele escreveu, que são cartas que são espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, de acordo com o respectivo correspondente. Mas quando eu vi que no arquivo dele você tinha os grandes nomes da literatura brasileira, bom, foi então quando eu comecei a pesquisar o arquivo epistolar dele. Tanto que o meu trabalho de pós-doc, né, de pós-doutorado, foi a correspondência dele com Mário de Andrade, que vai ser publicada agora em outubro, na época da Bienal do Livro, lá no Rio de Janeiro, né? Mas esse livro é o terceiro, né? Porque eu organizei a correspondência dele do Alceu com Carlos Drummond de Andrade, depois foi com Mário de Andrade, que sai agora em outubro, e o último agora com o Frei Beto, e no momento estou organizando toda a correspondência dele com Murilo Mendes, que são 176 cartas dele com Murilo Mendes. Então, assim, é uma fonte inesgotável, né? Porque é coisa você pesquisar a vida inteira, né? Literalmente, porque ele se correspondeu com muita gente e os grandes nomes da literatura brasileira e até internacional, até estrangeira. Né? Você colocou aí como um plus nesse livro também o Leonardo Boff, né? Sim. O Leonardo Boff tem apenas 4 cartas, né, para ele, mas são 4 cartas muito significativas. O Leonardo não foi preso, né? Diferente do Frei Beto, o Leonardo não foi preso, não esteve encarcerado, mas o Leonardo, ele acompanhou esse momento todinho, né? Ou seja, ele foi, esteve, né, vivendo, digamos assim, esse momento da igreja tão conturbado, já estava aqui no Convento do Sagrado, aqui em Petrópolis, já na época já morava aqui, já era frade aqui, e ele então se tornou muito amigo do Alceu. Por quê? Porque quando o Alceu começa essa visita e essa entrada no universo católico de esquerda da teologia da libertação, o Leonardo Boff já era um ícone, ele já estava publicando seus livros, né, que foram livros, digamos assim, muito icônicos, né, do pensamento católico de esquerda nos anos 70, pela editora Vozes, né? O Alceu, então, assistia às missas que o Leonardo celebrava todo dia de manhã na Igreja do Sagrado, 7 horas da manhã, né? E depois da missa, ele tinha costume de ir até o convento, tomar café, bater papo com o Leonardo Boff. Se tornaram grandes amigos, tanto que quando o Alceu morreu em 83, é o Leonardo que acompanha todo o processo dele até o processo dele da morte no Hospital Santa Teresa, inclusive quem dá, né, os últimos sacramentos, ministra os últimos sacramentos para o Alceu, se tornaram grandes amigos. Agora, o livro ele traz reflexões sobre liberdade e direitos que são atuais até hoje, né? É por isso que essas cartas são documentos literalmente transhistóricos, né? Ou ahistóricos, no sentido, né, transhistórico até acho melhor, por quê? Porque transita, é um trans mesmo através da história, porque nunca envelhece. Já que a questão, né, especialmente da liberdade, dos direitos humanos, da luta pela dignidade, isso aí não tem um ano, uma década, um século, né? Isso aí eu acho que é a missão de todo ser humano buscar, e especialmente quando isso é tolhido, e no caso especificamente dessa correspondência, os direitos humanos foram tolhidos em nome do Estado. Então você teve o quê? Uma barbárie institucionalizada, você teve a institucionalização do terror, né? Então nesse universo de você institucionalizar o terror através de tortura, de prisão, de morte, de desaparecimento, então essas cartas vêm como um grito de liberdade. E aqui em Petrópolis é muito significativo porque nós tivemos aqui na cidade a chamada Casa da Morte, né? A famigerada Casa da Morte, na qual muitos presos foram torturados, mortos. E só uma saiu viva.
Só uma saiu viva e muitos corpos foram esquartejados e jogados aqui na frente do rio Piabanha. Ou seja, você imagina só. Então isso é uma realidade que não está distante, inclusive da nossa cidade aqui. Nós tivemos isso e que, infelizmente, só agora viemos a descobrir essa história toda através da Comissão Nacional da Verdade, as investigações, né, dos últimos anos para cá, que veio a se descobrir que uma casa aqui foi um centro de tortura, de morte, de esquartejamento. Um dos mais brutais, né? Brutais. Um dos lugares mais brutais do Rio de Janeiro foi aqui. Em função de tudo isso, qual é a importância que a gente não perca, mantenha esse horizonte histórico sempre? É porque eu acho que a nossa função enquanto cidadão, né, independente de religião, independente de opção política, né, eu acho que a nossa função, a nossa missão enquanto cidadão é sempre ter o quê? Uma visão crítica da vida. E eu acho que nós temos, especialmente nós, no meu caso, que sou professor universitário, formo opiniões, formo aluno, dou aula há mais de 20 anos, né, não adianta, eu acho que a gente tem também a gente tem que ter essa responsabilidade de quê? De perceber, de fazer com que eu no meu caso, os meus alunos, as pessoas com as quais eu estou lidando, deles perceberem o seguinte, que cada um tem que ter essa visão crítica da vida e principalmente buscar alguma forma de você construir uma sociedade mais igualitária. Às vezes você pode construir uma sociedade igualitária não com grandes ações, mas às vezes com ações tão pequenas do teu próprio cotidiano. A gente pode transformar, a gente pode construir um mundo melhor, às vezes no pequeno universo que a gente vive, na rua que a gente vive, criando associações, participando de coisas que já existem, de ações sociais, de ações comunitárias. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso independe, né, da tua orientação religiosa ou política, ou intelectual, seja lá o que for. Eu acho que muita gente faz isso. Né? A gente vive numa época que parece que só tem coisas ruins, mas não. Eu acho que muitas coisas boas que acontecem, muita gente boa que está aí atuando, eles não aparecem muito. Então a gente tem essa sensação de que a gente está vivendo num momento histórico que parece que tudo está meio que acabado, destruído. Não, tem pessoas muito boas que estão aí transformando o seu universo, a sua o pequeno local onde vive. Eu acho que não só essas cartas, como também assim, no nosso caso aqui de uma universidade, né? O nosso discurso acadêmico, a nossa ação acadêmica e cultural tem, assim, uma missão primordial. Por exemplo, aqui vocês têm tantos cursos ligados à saúde. Acho que não pode se falar em saúde sem trabalhar a pessoa humana, né? Ou seja, a saúde não é apenas a ausência de doença, né? Acho que a saúde tem que ser vista de uma forma muito ampla, né? Eu acho que a pessoa humana, especialmente quando ela é tolhida dos seus direitos mais básicos, né? A gente tem que parar e pensar e ver onde está o erro e como a gente pode atuar, né, para tentar reverter um pouco disso. Né? Registros históricos como esse são importantes também para que não se repita os erros do passado, nem se tenha uma visão fantasiosa do que aconteceu, né? Principalmente nos últimos meses, com essas manifestações que surgiram, que nós vimos na imprensa, eu pelo menos fiquei assim horrorizado, grupos e grupos e grupos pedindo o retorno do regime militar. E o que é pior, jovens. Isso que eu acho mais sintomático, né? Jovens que não viveram essa época, muitas vezes que sequer pesquisam, estudam, né? Jovens que eu digo de 30 anos para baixo, né? Pedindo, pelo amor de Deus, o retorno do regime militar. Eu não consigo entender como é que alguém consegue pedir um retorno de um universo como esse, né? Então, assim, e isso foi muito forte nessas últimas manifestações, faixas e mais faixas, grupos organizados, né? Todos eles pleiteando o retorno do regime militar. Eu me pergunto, por quê e para quê? Né? Por isso a importância. Daí a importância de você pesquisar, porque apenas com a pesquisa, o livro não tem revanche contra ninguém, a minha pesquisa não tem, né, não estou atacando pessoalmente ninguém, mas eu simplesmente estou mostrando o quê? Uma realidade que aconteceu. Pessoas que foram mortas, outras que foram torturadas estão vivas, estão aí para dizer, né? Ou seja, corpos que foram, né, tripudiados, que foram virados do avesso, sabe? Que foram nocauteados, que foram eletrocutados, que foram violentados, né? Pessoas que morreram, às vezes, depois não apenas... a coisa foi tão sádica por parte de alguns agentes do regime que eles não ficavam satisfeitos apenas em torturar e matar. Tinha que esquartejar, tinha que salgar o corpo. Vários presos que sobreviveram tiveram a língua amputada, por quê? Porque a boca era enchida com sal grosso. Então encheu a boca da pessoa com sal grosso e amarrava a boca para a pessoa não jogar o sal grosso fora. E aquele sal grosso, às vezes um dia inteiro, corroeu a língua da pessoa. A pessoa, os que sobreviveram até hoje não falam ou são fanhos. Então você imagina, não tem como você achar que uma barbárie dessa não aconteceu, porque muita gente hoje diz que isso não aconteceu. Muitas pessoas hoje em dia batem o pé para dizer que isso é exagero de comunista. É relato fantasioso de comunista, que isso não aconteceu. Aconteceu. Quem sobreviveu está aí para dizer, né, e para dar testemunho com o próprio corpo.
E registros como esse mostram que a manipulação da opinião pública acontecia desde aquela época. A manipulação da opinião pública desde aquela época até hoje, né? O direcionamento e a formatação da opinião pública. E o que é pior, a formatação da opinião pública para dizer que isso esses relatos são fantasiosos. Esses relatos não existiram. Por exemplo, nas sessões da Comissão da Verdade, eu acompanhei algumas da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, né? Vários militares da reserva, vários ex-policiais que foram agentes do regime, batem o pé de forma assim, né, cabal, de que isso não existiu, de que não aconteceu. Isso é exagero de comunista, né? Ou seja, é fantasia de comunista. Eu não consigo entender como é que alguém ainda consegue defender uma tese dessa, né? Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação do professor Leandro Garcia e a gente tem encontro marcado no próximo Em Questão. Eu espero você. Até lá.